Tem alguns detalhes técnicos do próprio Mahamar que eu não vou poder me expandir muito, mas eu espero conseguir cobrir pelo menos algumas partes que a gente obviamente não cobriu até agora. No Mahamar original, o Rebbe anterior, ele conecta a ideia de que Moshe Rabbeinu trouxe a visibilidade de Deus ao mundo no momento em que houve a entrega da Torá para todo o povo judeu. Ou seja, todo o povo judeu viu, se é que a gente pode imaginar o que significa ver Deus, no Monte Sinai, no momento da entrega da Torá. Sim. Mas o próprio Rebbe explica, isso foi muito rápido, isso foi um instante. Os 2 primeiros mandamentos todo mundo ouviu, mas ninguém ouviu mais. E depois você não tem novamente, esse encontro com Deus. E aí o Rebbe anterior entra na sequência da história, depois da entrega da Torá, meses depois, nós estamos a ordem divina de construir o Mishkan, um templo pré-fabricado no deserto. E para isso o povo usou tudo que eles levaram consigo do Egito, tanto madeira, prata, ouro, cobre, enfim, todo esse material foi usado para a construção de uma casa para Deus que ia acompanhar eles durante a estadia no deserto. Essa casa, esse Mishkan, foi o lugar aonde dava para ver, se é que a gente pode imaginar o que é isso, a presença de Deus dia a dia. Não estava que nem no Gan Eden, onde Adão falava com Deus e Eva falava com Deus a qualquer hora, mas estava restrito naquela área. Quando eles paravam no deserto e construíam o Mishkan, naquele local era possível ver, sentir a presença de Deus permanentemente. E aí então o Rebbe diz que, obviamente, ali a ideia do Korban, que a gente já explicou um pouquinho antes, a ideia do sacrifício, tem a ver com o conceito de trazer Deus para dentro do mundo físico. Então vejam bem, quando a gente fala sobre sacrifícios, e a gente já falou um pouquinho sobre isso, e já deixou o pessoal um pouquinho perturbado, é muito difícil imaginar hoje alguém querer se aproximar de Deus trazendo um cabrito, uma vaca e um carneiro para algum lugar, enfim, oferecendo isso para Deus. Tá? O nosso conceito de proximidade de Deus é muito mais através de uma tefilá, através de uma oração, uma coisa mais pessoal da gente, quando uma meditação sobre Deus. Muito bem. Explica-se, obviamente, que existe a forma espiritual de a gente fazer esses sacrifícios, que é o que a gente já tinha explicado um pouco antes, que é quando a gente trabalha com a nossa alma animal. Existe uma outra forma de a gente se conectar com Deus, que é através da tefilá, ou seja, foram instituídas orações, shacharit, mincha e arvit, de manhã, de tarde, de noite, que elas correspondem aos sacrifícios que eram feitos no Beit HaMikdash. Então, de uma certa forma, eu vou usar uma palavra que não é correta. Sacrifício é sofrimento. Não é assim? Eu vou fazer um sacrifício, eu vou te ajudar. Não é assim? Tá. Sacrifício, sofrimento. Tá. Então, infelizmente não é esse o sentido original da palavra. Com o uso, a gente acabou distorcendo, tá? Porque a gente imagina que o animal sofre ou alguma coisa do tipo, então isso tem alguma coisa a ver com sofrimento. Tá. Obviamente a palavra sacrifício, em latim, quer dizer fazer algo sagrado. Sacro, sacri, fixio, fazer, tá? Fazer aquilo sagrado. Consagrar. Tá? Veja bem, a ideia de consagrar não se aplica só a animais. Ou seja, se você tira uma parte do teu dia e consagra ela para Deus, agora eu vou fazer o meu Shema Israel, agora eu vou fazer a minha Amidah, vou fazer a minha Tefilá, isso também é chamado de sacrifício no sentido positivo, não de sofrimento, de eu estou separando uma parte do meu dia para algo sagrado, para uma conexão com Deus. Sim? Então, por isso, de uma certa forma, os nossos sábios explicam que hoje em dia a tefilá, de uma certa forma, substitui o korban que era feito na época do Beit HaMikdash, e com isso a gente se conecta também com Deus. Muito bem. E aí o Rebbe diz que
mais ainda do que o Corban, propriamente dito, como a gente já tinha explicado antes, é a ideia do autocontrole. Que no Mahamar ele chama de Itkafia e Ithafka. Ou seja, a gente traz a presença de Deus de uma forma que talvez a gente hoje não consegue enxergar, mas que ele se torna mais presente toda vez que a gente usa do nosso poder de autocontrole. Veja bem, poder de autocontrole é diferente da segunda expressão, que é Ithafka. Ithafka é transformar algo físico em algo espiritual. Então, vamos tentar imaginar só uma cena para ilustrar isso. Na medida em que uma pessoa ela decide que ela não vai mais misturar carne com leite. Sim? Essa decisão não envolve necessariamente nenhum custo. Você não precisa gastar dinheiro. Tá? Em que sentido eu estou falando isso? Há muitos anos atrás, a gente tinha um grupo de Kiruv, jovens, e a gente falou sobre kashrut, a importância de comer kasher. E, obviamente, em algum momento, os jovens comentaram, mas é muito caro. Carne, kasher é muito caro. Eu concordo, em algumas coisas pode ser muito caro, tá? Mas, primeiro, tudo é uma questão de prioridade. Em outras palavras, você vai abrir mão dos teus 3 dias de cineminha para comprar 1 quilo de carne ou não? A prioridade é sua, não importa. Entende? A gente vai investir naquilo que a gente acha importante. Então, se isso é mais importante, eu vou tirar daqui e vou colocar ali. Então, eu não vou entrar agora na questão do preço da carne, que não vem ao caso, não é o momento. Tá? Mas a questão aqui é a seguinte. Digamos que eu não quero tratar agora da questão da carne kasher. Eu quero tratar a questão da kashrut. Porque kashrut é autocontrole. Sim? Então, o primeiro passo simples, que não custa nada, é simplesmente na sua casa. Eu não vou discutir agora se a tua carne é kasher ou não é, e se teu leite é kasher. Não vou entrar no mérito dessa questão. Mas, na minha casa, eu consigo separar leite e carne? Sim. Ou seja, que os copos de leite não vão ser usados para coisas de carne? Entende o que eu estou falando? E que os pratos que eu uso para leite, eu não vou usar para carne. E que os talheres que eu uso para leite, eu não vou usar para carne. Veja bem, os talheres já estão ali, os pratos já estão ali. Eu não estou falando sobre kashrut no sentido pleno da coisa. Estou falando do primeiro passo. Sim? Se a pessoa não é capaz de dizer assim, todos esses talheres de cor sei lá qual, agora vai para leite, todos esses talheres de cor não sei qual, agora vai para carne, porque se não conseguir identificar, não adianta nada fazer isso. Sim? Então eu tenho que ter cores diferentes, que fica mais fácil de identificar. Então eu tenho os copos de cor tal é de leite, os pratos de cor tal é de... Muito bem. Eu entro na cozinha, não tem nada kasher. Nada. A carne não é kasher, o leite não é kasher, nada é kasher. Sim? Mas eu sei, isso é leite, isso é carne. Isso eu não como com aquilo. Sim? Esse é o primeiro passo para o kashrut. Porque isso é autocontrole. Pode não ter nada de kasher aqui. Sim? Mas eu não misturo leite com carne, eu já comecei o kasher em casa. Porque esse é o primeiro passo. Se eu acordo um belo dia inspirado e resolvo, vamos cacherizar a casa toda. Chega a tropa de choque, cacheriza a casa, bota maçarico, bota, limpa, tudo, tira, joga fora. Sim? E no dia seguinte você pega o prato de carne e bota o leite. Acabou! Todo aquele trabalho da tropa de choque não valeu nada, porque você mesmo bagunçou tudo. Entende o que eu estou falando? Por quê? Porque a chave para o kashrut é autocontrole. Isso é itkafia. Se segura. Eu não vou misturar com o leite, não vou misturar com a carne. Então esse é o primeiro passo. Então, em toda a Torá, esse primeiro passo do autocontrole é o que traz a gente, a presença de Deus para dentro do mundo. Por quê? Porque o único motivo pelo qual eu não estou pegando o leite nesse copo, enfim, no prato, é porque Deus mandou. Então Deus está presente na minha cozinha. Não está só na sinagoga, não está só na sala de estar, está na cozinha. Entende o que quer dizer?
Então, esse pequeno cuidado é uma forma de trazer Deus para dentro de casa. Isso é itkafia. Eu estou me autocontrolando. Tá? Você tem o segundo passo, que é ithafcha. É transformar algo que não tinha nada a ver com uma mitzvah em algo que tem alguma coisa a ver com Deus e com uma mitzvah. Já é uma outra questão. Eu vou fazer uma brachá antes de tomar um copo d'água. Veja bem, eu só posso transformar uma coisa que é transformável. Se uma pessoa pegar um alimento não kasher, ela não tem como transformar o não kasher em kasher, porque ele já não é. Ah, eu vou fazer uma brachá. Sim? E daí? A brachá não transforma o objeto. O objeto vai continuar não sendo kasher. Por quê? Porque aquele objeto não kasher, ou aquela situação não kasher, a única coisa que exige da gente é itkafia, autocontrole. Não ithafcha. Eu não posso mudar aquilo ali. Sim? Então vamos dizer que uma situação, a pessoa está numa situação onde ela pode estar num hotel, ela pode levar a toalha ou não levar a toalha. Pode levar o sabonete ou não levar o sabonete. A gente vai discutir que o sabonete é... Tudo bem, não vou entrar aqui. Sim? Tem alguns hotéis, hoje em dia, que já escrevem na própria toalha: esta toalha foi roubada do hotel. Aí quando você leva, você fica roubado. Não, peraí. Enfim, tá? Mas o que eu quero dizer com isso? Não tem como eu transformar essa toalha numa mitzvah, porque ela foi roubada. Sim? Ah, eu vou roubar o dinheiro do banco e vou começar a comer kasher. Não, não é assim que funciona. Tá? Ou seja, eu não posso transformar aquilo que não é kasher em kasher. Quando se trata de uma atitude, um objeto, uma coisa não kasher, a forma judaica de lidar com isso é itkafia, é autocontrole. Se afasta. Sim? Quando eu tenho algo que eu sim posso usar para uma mitzvah, para algo kasher, eu posso oferecer a minha casa para que lá se faça uma aula de Torá. Mesmo que a sua casa não seja kasher. Você vai trazer uma comida kasher, fechada, enfim, servir para o pessoal. Sim? Mas eu posso trazer uma aula de Torá para minha casa, por mais que minha casa talvez não sou tão religioso. Sim, mas você pode, não tem nada que impede. Então eu posso transformar o meu lar num centro de Torá. É possível? Sim, é possível. Tá? Então aí você tem uma oportunidade de transformar. Muito bem. Na sequência do Mahamar, o Rebbe diz que essas situações, onde eu aplico itkafia e ithafcha, eu estou trazendo uma quantidade enorme de luz divina para este mundo. Porque neste momento, o que faz eu tomar esse tipo de atitude é Deus. Óbvio. Por que eu estou deixando de fazer alguma coisa, ou por que eu estou fazendo determinada coisa? Só por causa de Deus. Sim? Eu ouvi, mas não tenho certeza até que ponto a gente pode usar ele como exemplo, eu gostaria de ter os nomes, mas não tenho. Um pesquisador não judeu, nos anos 50, resolveu fazer uma pesquisa sobre religiões. Ou seja, quantas pessoas em cada religião são religiosas. E ele foi para várias religiões, fez suas pesquisas, e aí ele chegou no judaísmo. E ele não conhecia, então ele começou a perguntar como é que funciona, falaram isso, falaram aquilo. Então, ele estava um pouco confuso. Qual é o critério que eu vou usar para definir se a pessoa é mais religiosa ou menos religiosa? Então, ele pensou kasher. É um critério, pessoa que come kasher, mais kasher, menos kasher. Shabat, pessoa cumpre Shabat, não cumpre Shabat. E ele ficou estudando essa questão durante um tempo. E é interessante, por ele ser um pesquisador não judeu, ele pesquisou um pouco mais. Ele não tinha certos preconceitos que talvez a gente tenha. Então, ele chegou à conclusão de que kasher é social. Por quê? Se você está num ambiente onde você tem muitos restaurantes kasher e as pessoas acham cool
legal, kasher. Então o pessoal vai no kasher porque é social. Sim, Los Angeles, Fairfax Avenue, é fácil, é mole. Outras pessoas vão dizer que Shabbat é social. Porque eu preciso da companhia do pessoal, sinagoga, isso, aquilo. E se eu não faço, aí eu fico mal, fico meio de fora. Aqui eu tenho um ambiente social. Falou, não, eu não quero social. Eu quero puramente religioso. Que tenha só a ver com Deus. Sim? A conclusão dele foi que a forma de determinar a religiosidade, estou falando de um pesquisador não judeu, a forma de determinar a religiosidade de uma comunidade, de um grupo de pessoas judaicas é mikveh. Se a família, o casal, respeita as leis de mikveh ou não. Ele falou, por quê? Porque não tem nada de social nisso. Ninguém sabe, ninguém deve saber, ninguém pode saber, não tem nada a ver com ninguém. É entre o casal e Deus. Mas ninguém tem a ver com isso. Sim? Então é puramente Deus e a gente. Interessante, tá? Ou seja, a ideia aqui é de que a gente tem formas de conexão com a Hashem que a gente talvez nem imagine. Isso afeta o dia a dia da gente de uma forma talvez sutil. Não é uma coisa que você vê necessariamente no dia a dia. A pessoa anda de um jeito, se veste de um jeito, por isso ela é assim. Tem gente que se veste de um jeito e não necessariamente é. Tem gente que não se veste e é. Enfim, então não é isso que determina realmente a conexão que a pessoa tem com Deus. Tá, muito bem. O Rebbe segue no Mamar dizendo que esse trabalho de autocontrole passa por uma outra etapa que ele chama a etapa onde a gente tem que transformar a mentira numa peça sagrada. Deixa eu explicar. Não é pegar a mentira e transformar em algo sagrado. Não é santificar a mentira. Não. O que ele diz é o seguinte. O próprio Mishkan no deserto foi construído com madeiras, de um tipo de madeira que é da família do cedro, acácia, se alguém aqui entende de madeira, tudo bem. E em hebraico isso é chamado de atzei shittim. Shittim em hebraico é o nome da madeira, e shittim em hebraico também tem a ver com a palavra shtut. Shtut quer dizer tolice. Besteira. Mas também tem a ver com a palavra shitá, que é um método, um caminho. E a análise dessa palavra nos dá o seguinte. O caminho do meio, em geral, é o que a gente chama de caminho adequado, nem um extremo, nem o outro. O caminho do meio sempre é o caminho adequado em tudo, de modo geral. Nem muito isso, nem muito aquilo, nem muito pão duro, nem muito gastão, enfim, e por aí vai. No entanto, ele explica no Mamar que existe o caminho do meio para cima ou para baixo. Não só para os lados. Como assim? Uma pessoa pode seguir num caminho onde ela cai de nível, desce. Como assim? Ela se deixa levar por uma coisa ilógica e começa a fazer coisas ilógicas. Tem pessoas que conseguem se elevar fazendo coisas ilógicas. É muito estranho isso, mas consta lá no Mamar e a gente vai explicar um pouquinho o que é isso, em poucas palavras. Vejam. Talmud ele diz que uma pessoa no dia a dia, cada um de nós, nunca faria um pecado, no sentido de fazer algo claramente contra Deus, se a gente estivesse 100% lúcido. Isso quer dizer que no momento em que a gente faz algo de errado, a gente perdeu a lógica, perdeu a lucidez. É uma tolice, é uma bobeira. Bobeou. E aí fez besteira. Mas ele explica melhor. Na Gemara, no Talmud, ele diz o seguinte. O que significa bobear em relação a Deus? Em relação a uma mitzvah? É muito simples. A Torá nos diz claramente que quando a gente faz a vontade de Hashem, a gente está se conectando mais profundamente com Ele. Quando a gente
não faz a vontade, ou a gente faz o contrário do que ele pede para a gente cortou de alguma forma a nossa conexão com ele. Nós cortamos, ele não cortou com a gente, nós cortamos com ele. Sim? Muito bem. Se nós cortamos com ele, que pessoa, em sua mente, em sua lucidez plena, iria querer se desligar de Deus? Todo mundo, o tempo todo, pede: Deus me ajuda, Deus esteja comigo. Deus... A gente quer Deus o tempo todo do lado da gente para ajudar em tudo. Ninguém, em sua sã consciência, ia falar: Deus, esquece de mim um instante. Porque eu preciso dele. Eu não posso viver sem ele. Sim? Vem o Talmud e diz: consegue. Sabe o que a gente fala? A gente não diz: Deus, me deixa em paz um minuto. A gente diz: Deus não se importa. Não matei ninguém, não roubei ninguém, então não é tão grave, não é assim? E aí a pessoa vai lá e faz o que não deve. Sim? Não deve ser, Deus perdoa, não deve ser tão grave assim. Sim? Então, esse é o que a gente chama, esse momento é um momento ilógico, porque, veja bem, se uma mãe chega para uma criança e diz para ela o seguinte: meu filho, por favor, me traz um copo d'água. Sim? Aí o filho, que é muito dedicado à mãe, ele vai para a cozinha e resolve lavar os pratos. E a mãe está estranhando que o copo d'água não chega. Sim? E ele vai lá: não, eu quero te ajudar, eu estou aqui lavando os pratos. Quebra um, quebra outro, cai outro. Imagina, um garoto lavando prato. Sim? E a mãe fala: o que você está fazendo? Não, eu quero te ajudar. Eu não te pedi essa ajuda, eu te pedi um copo d'água. Eu te pedi aquilo que eu sei que você pode fazer e que eu preciso. Mas fazer um favor para mim, tipo assim, a gente quer ajudar Deus. E a gente faz um monte de coisas. Com certeza, mas ele disse que não pode fazer essas coisas. Mas ele não se importa. Eu te pedi para fazer, então o que você está fazendo? Deus falou assim, em várias situações a gente se engana, dizendo assim: não pode, mas Deus não se importa. Não, mas eu ainda estou fazendo isso para ele. Eu ainda transformo a mentira, transformo o erro em mitzvah. Sim? Depois resolve. É isso. Então, isso é o que a gente chama de a tolice que atrapalha a gente no dia a dia. Isso é ir para baixo. Tá? No Mamar ele fala que existe a possibilidade de agir de forma ilógica para cima. Ou seja, eu estou numa situação onde, só para dar um caso real, um cara em Hollywood, na indústria cinematográfica, um judeu, depois que ele foi contratado, enfim, depois que ele estava trabalhando, ele resolveu começar a fazer Shabbat. E eis que a reunião está lá na sexta-feira, já está escurecendo, e a reunião não acaba, e ele tem que ir para casa para Shabbat, e ele não consegue, e ele fica ali parado, e olha para todo mundo, e fala: olha, eu tenho Shabbat, eu tenho que ir para casa. Falo: que absurdo! Isso é mais importante, esse filme é de milhões de dólares, você vai ficar aí vai embora, deixar o filme aí, a gente tem que resolver isso hoje. E a pessoa fica mal, porque ela não sabe o que fazer naquele momento. É a parnassá dele, é a vida dele, é a família dele, tudo vem de uma vez na cabeça da pessoa. E o que ela faz? Se ela for agir de forma lógica, ela vai ter que ficar. Como que eu vou largar? Como que eu vou... Mas Shabbat... Ou ela diz: senhores, tchau. Não é lógico. Nada lógico. Mas nessas horas eu tenho que ser ilógico. Sim? Então, se eu usar o lado ilógico para fazer o que eu tenho que fazer, eu vou ser persistente, eu vou ser chato talvez, mas eu vou usar esse lado ilógico não para fazer besteira, não para ignorar o que Deus quer, e sim para fazer o que Ele quer. Tá? Com isso, a gente está trazendo novamente Deus para dentro do mundo. Tá? Um outro exemplo, que com isso eu vou fechar, foi um caso onde um rabino em Minnesota, muitos anos atrás, precisava urgentemente, ele abriu um Beit Chabad na cidade de Minnesota, ele precisava urgentemente fazer um jantar beneficente para juntar dinheiro para conseguir começar a trabalhar. Tinha que fazer uma escola, tinha que fazer um monte de coisa, precisava de dinheiro.
E em Minnesota tinha um cientista da NASA, muito famoso, e se ele conseguisse esse homem para o jantar beneficente, ia atrair um monte de gente, imagina, com uma atração dessas, e se Deus quiser ele ia sair do buraco. Bom, para conseguir uma conversa, uma audiência com esse cara, tinha que passar pela segurança, clearing, tá? É segurança da NASA, projeto secreto, então tinha que passar uma segurança, duas seguranças, tá? Tinha que ter permissão, muito custo, ele conseguiu 10 minutos. 10 minutos para falar com o homem. Tudo bem. Passou a segurança, passou um, passou dois, passou três, chegou na sala do homem, sentou com ele para falar, olha, jantar beneficente, isso, 10 minutos. E o cara olha para ele, não gosto da tua barba, não gosto do teu chapéu, não acredito em nada do que você está falando, não vou te ajudar de jeito nenhum. O que você quer de mim? Não me identifico com você. Os 10 minutos estão passando. O rabino olha para a janela, o sol está se pondo, ele se levanta, fecha o terno, bota o chapéu, tira o sidur, tira o garto e começa... Mincha, tira o garto, na frente do homem. 10 minutos, começa a rezar. E o homem é judeu. E ele fica olhando para ele, o que ele está fazendo? Se balançando com o garto, o que ele está fazendo aqui? Aí ele se tocou, ele está rezando. Meu Deus, meu laboratório virou uma sinagoga. Meu Deus, mas não tem ninguém anunciando a página. Sabe aquelas sinagogas quando só sabe a reza quando anuncia a página? Ninguém está anunciando a página. E não tem 10 aqui na sinagoga. Eu não estou entendendo nada. O cara está rezando na minha sala, no meu laboratório. Entra a secretária. E ela vê aquela cena. O patrão branco, o homem se balançando ali. Eu não entendi nada, tá? Acabou os 10 minutos e ele foi embora. Não tinha mais o que falar. Foi embora. Resumindo, e foi embora. Tá? Óbvio que esse cientista não foi para esse jantar beneficente. Óbvio. Mas ele nunca mais deixou de falar com esse rabino. Porque eles se tornaram amigos. Ele convidou esse rabino para vir conversar com ele em casa. Me explica que doideira é essa que você fez no meu laboratório. Ele falou, estou rezando, todo judeu tem que rezar. Mas assim, do nada, não sei o que. Mas, sim, tem que rezar. Mas não tem sinal. Você tem que rezar em qualquer lugar que você esteja, você vai rezar. Que diferença faz? Muito bem. Esse homem, com o passar do tempo, se tornou uma pessoa que cumpria caché, e Shabbat, ele, a esposa, os filhos, enfim, mudou completamente a vida dele. Por quê? Porque o homem foi louco o suficiente para rezar mincha no meio do laboratório dele. Isso é um stut, é uma bobeira, uma coisa ilógica, acima da lógica, vamos dizer assim. Até aqui, a segunda parte... É ilógico aos olhos de quem estava lá no escritório. Porque realmente, no meio do nada, o cara se levantar e começar a rezar mincha, não é exatamente o que eu chamaria de uma atitude lógica de uma pessoa, assim, educada, enfim... Desculpe, deixa eu sair. Não dava tempo, o sol está se pondo. Então, não tinha jeito. Tá? Eu vou dar uma paradinha de 5 minutos e nós vamos para o último segmento, onde, teoricamente, até os cavaleiros poderiam participar. Se é que tem algum cavaleiro aí esperando? Tem? Então, chama os cavaleiros aí. Bom. Sim? Então, chamo eles, que agora está na hora.